Muito gostoso, irmãos, muito gratificante podermos ter esse momento de intercessão e orarmos uns pelos outros, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, interceder pelo nosso irmão, pela nossa irmã. E por último, podemos ter orado exatamente por este momento, pela ministração da palavra, pela exposição da palavra. Nós estamos caminhando, como a maioria dos irmãos sabem, no Evangelho de Marcos, o Evangelho de João Marcos, para aonde eu já peço a sua atenção. E agora nós vamos continuar o capítulo 3 que paramos na semana passada. E nós vamos continuar na mensagem em Marcos, cujo tema principal é Jesus, o servo de Deus, traz salvação, resgatando o perdido, ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Nesta frase, o perdido sou eu, é você, é todo homem e mulher pelos quais Cristo morreu e tem chamado para a sua salvação. E hoje nós vamos caminhar, meus irmãos, do versículo 7 até o versículo 19, se assim nos permitir o Senhor, e se nenhuma trombeta nos interromper a mensagem pela metade. Amém, irmãos? Ok. Quem troca o final da mensagem pela trombeta aqui? Parece aquele programa do Silvio Santos antigo, né? Do Domingo no Parque. Quem deseja trocar esta mensagem por uma trombeta? Sim. Glória a Deus por isso. Vamos então, meus irmãos, ler o texto do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 19 de Marcos. O Evangelho do servo de Deus, o Evangelho da ação, o Evangelho que Jesus parece que vive 3 anos e 1 mês, está constantemente fazendo alguma coisa. E assim vai ser neste texto de hoje também. Vamos juntos. Semana passada a leitura ficou um pouquinho fraca, achei que os irmãos estavam assim, cansados. Vamos hoje tentar compensar da semana passada e ler com todo vigor a maravilha que é o texto da palavra. Marcos 3, de 7 a 19. Diz assim a palavra do Senhor juntos: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, a seguinte grande ideia, a lição da mensagem de hoje. O ministério bíblico é marcado pelo equilíbrio. O ministério bíblico é marcado pelo equilíbrio. Qual o equilíbrio entre o foco principal deste ministério e demandas que aqui ou acolá aparecem na vida do servo de Deus? Eu já quero adiantar, meus irmãos, e lá no quinto cantinho da sua mente, desfazer aquela noção de que ministério é algo de alguns, de pastores, de missionários, de alguma pequena parcela do corpo de Cristo. Na verdade, a palavra ministério, muito diferente do que significa em Brasília, significa serviço. O ministro é aquele que serve, não é aquele que tem regalias, não é aquele que tem fórum privilegiado. Ministro é aquele que é exemplo, que serve, que vai à frente. Neste sentido,
todo cristão é um ministro, todo cristão está em um ministério. Os ministérios vão variar. Deus usa os dons, talentos e aptidões de cada pessoa, inclusive a sua personalidade, para que ele seja uma peça, um instrumento de Deus, estrategicamente colocado no tabuleiro de xadrez que Deus está jogando, para executar o seu propósito. Ora, Jesus não é diferente. O Filho de Deus tinha um propósito específico quando veio à Terra. E por mais que as pressões e algumas coisas que nós vamos ver aqui tentassem tirar Jesus constantemente do seu foco, ele se mantinha para onde ele estava se dirigindo. Porém, aqui e acolá, ele vai parar, abrir um parênteses e fazer algo mostrando que havia, como eu disse, equilíbrio no seu ministério. Prioridade, meus irmãos, não significa rigidez. Prioridade não significa ser intransigente. Prioridade não significa que você não vai ser flexível, percebendo que vão haver situações em que exceções vão confirmar a regra, em que exceções precisam que você pare e foque em outra situação. Aonde Jesus está agora? Ele está preparando o colégio apostólico. Ele está preparando o grupo que seria chamado ou conhecido como os 12. Nos outros textos que nós lemos, nas outras 6 partes de Marcos que nós já pregamos, você vê que ele escolheu 4, depois ele já adicionou semana passada a Levi, ou Mateus, mesma pessoa, e agora ele vai completar com os demais. Eu não sei se a esta altura, estes 5 já tinham uma clara ideia de quem eles seriam, eu acredito que não, mas a partir de agora sim. E é nisso que nós vamos caminhar no texto que nós acabamos de ler, dividindo em 3 partes nessa noite. Um ministério bíblico é marcado pelo equilíbrio. No versículo 7 até o versículo 10, meus irmãos, o nosso texto começa com Jesus retornando para as imediações do Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, ou Genezaré, como você quiser chamar. Ele tinha diversos nomes na antiguidade. E a primeira lição que o texto nos traz, do versículo 7 ao 10, é o seguinte: apesar do foco ministerial nos discípulos, o servo atende os necessitados. Apesar do foco ministerial nos discípulos, o servo, Jesus, atende os necessitados. No versículo 7, perto deste mesmo mar, onde ele havia começado a proclamar, Jesus andou sozinho. Depois ele andou com os primeiros 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, 4 pescadores, que inclusive ele chamou enquanto trabalhavam nestas mesmas águas. Então, agora o grupo começa a aumentar com as multidões que buscam a Jesus. E o texto fala, meus irmãos, que uma grande multidão vinda da Galileia, aquela região toda ali, chegava até Jesus. Porém, no versículo 18, Marcos expande dizendo que essa multidão não era apenas da Galileia, não era apenas daquela região. Eles vinham também um pouco mais do sul, da região de Jerusalém, a capital, e da Judeia, a pequena porção que havia restado aos judeus depois das diversas invasões e cativeiros assírios e babilônicos que aconteceram 400, 500 anos antes. Depois, bem mais ao sul, vinha gente da Idumeia, que antigamente era conhecido como Edom. Gente vinha também desse lugar, que inclusive havia gente no governo de Jerusalém, que era idumeu, Herodes. O texto diz também que vinha gente do leste, regiões do outro lado do Jordão, mas vinha gente também do oeste, onde ele chama das regiões arredores de Tiro e de Sidom, que hoje é conhecido como ali perto da faixa de Gaza e o norte da faixa de Gaza. Não é coincidência, Marcos está dizendo que a fama de Jesus já havia se espalhado em todos os lugares. Então, de norte a sul, leste a oeste, as pessoas vinham para conhecer a Jesus, mas principalmente por causa dos sinais e curas que ele estava fazendo. Aonde Jesus está aqui, meus irmãos? Jesus está retirado. O texto começa dizendo que Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Ele tinha dado naquele momento uma prioridade a um grupo mais próximo, ao grupo seleto. Esse aqui não é apenas os 5. Havia uma pequena multidão, talvez de algumas dezenas de pessoas, que estavam andando com Jesus, não apenas pelas curas,
mas principalmente pela pregação das boas novas que ele vinha anunciando desde o seu batismo, inclusive mensagem que havia sido iniciada pelo próprio João Batista. Mas o texto diz que Jesus interrompe o seu retiro com os discípulos para atender essas multidões, para prevenir que ele não conseguisse fazer o que ele tinha que fazer, principalmente que era ensinar. Ele pede que preparem um barco para que ele pudesse subir, usar como um certo tipo de plataforma, para que as pessoas não o empurrassem, o comprimissem, e ele pudesse ali poder pregar. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que Jesus não é intransigente, que Jesus não é tão rígido na sua clara missão, que ele se negue de atender as multidões. O interesse dessas multidões era claro. Mais à frente, bem mais à frente, depois das multiplicações dos pães e dos peixes, se você lembra bem, fato que está registrado no Evangelho de João, Jesus vai estar em outra fase do seu ministério, não esta primeira fase. E nesta fase mais adiantada, ele vai ser inclusive mais duro com as multidões. Quando eles atravessarem, as multidões atravessarem o mesmo mar, para encontrar Jesus do outro lado, ele vai dizer: vocês vieram porque vocês comeram do pão e beberam, comeram do pão e comeram do peixe, ninguém bebeu de coisa nenhuma não. Ou seja, vocês têm interesse, vocês vieram por causa dos sinais e maravilhas. É nesse texto, meus irmãos, que Jesus vai dizer aquela palavra dura: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Algo que para a mentalidade judaica era absurdo, canibalismo. É claro que Jesus não estava se referindo a isso. Jesus estava se referindo que se o meu verdadeiro ensino, não apenas o meu poder, o meu estilo de vida, o meu senhorio, não estiver na sua vida, você não tem parte comigo. Ou seja, Jesus vai mostrar, queridos, que existem fases diferentes no seu ministério, aonde ele vai deixar cada vez mais claro qual é a sua prioridade. Porém aqui, ele para aquilo que é o seu foco, o trabalho ministerial ou de investimento nos discípulos, para atender aqueles necessitados. Eu fico pensando, meus irmãos, como isso é verdade, pelo menos na minha vida, mas eu espero que seja na sua também. Quando você decide fazer alguma coisa para Deus, você precisa, em primeiro lugar, saber exatamente o que Deus quer de você, em segundo lugar, como Deus quer que você faça, e aí finalmente você precisa ter um plano para fazer aquilo. Ninguém sai de forma desembestada para fazer: não, agora eu vou fazer, não. Nós temos na nossa igreja, hoje por acaso nenhum deles está aqui, mas alguns missionários que frequentam aqui conosco. E se você sentar e conversar com eles assim: Bruno, como você acabou em Asas de Socorro? André, como você terminou lá na Meva? Como é que foi assim? Belo dia você saltou no avião e veio? Não. Inclusive o André e a Juliana, que estão agora em divulgação no Pará, quando voltarem vão ficar meses e meses e meses aqui na cidade, longe lá da aldeia, fazendo uma preparação em linguística, porque um dos trabalhos que eles vão fazer é da tradução da Bíblia para o idioma, para o dialeto indígena. E você não faz isso sem um ótimo conhecimento de linguística. Preparo, plano. Porém, quando nós temos esse plano, irmãos, nós não podemos ser tão rígidos que não vamos perceber a necessidade das pessoas ao nosso redor. Isso às vezes atrapalha, é verdade. Muitas vezes, irmãos, eu tenho a minha semana, pelo menos na minha cabeça, eu não sou muito de anotar, não uso agenda há um tempão, porque eu vi que ela ficava no final do ano quase toda em branco. Mas na minha cabeça, a minha semana está planejada, eu tenho os meus horários fixos, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho isso e aquilo. Eu falei assim: não, agora eu vou ler tantos capítulos desse livro, e aqui eu vou começar a preparação da exposição, e aqui eu vou fazer tal coisa, e aí o telefone toca. E aí a mensagem no WhatsApp chega. E aí alguém bate na porta, precisando conversar, precisando tirar uma dúvida, precisando de um conselho. E a verdade, meus irmãos, é que isso é a realidade na nossa vida. É só nós olharmos ao redor, não falta gente necessitada. O que eu acho interessante, irmãos, essa semana eu vi que a ciclovia que está sendo implantada na cidade fez mais uma vítima, e uma senhora estava com seu pneu estraçalhado. E um homem parou o carro, né, atravessou, e eu vi aquele homem ajudando, saindo da sua rotina, se apresentando, né? Talvez dizendo assim: não sou nenhum assaltante, eu quero ajudar, não sei. Mas saindo porque havia uma necessidade. E provavelmente aquela senhora não conseguiria trocar o pneu sozinha. E ele ali, um
tempo ruim, como nós estamos aqui no inverno, na chuva, ajudando o seu próximo. Ora, se isto é verdade em questões normais do nosso dia a dia, não pode ser diferente na igreja do Senhor. Aonde nós vamos aplicar isso na nossa igreja, meu irmão? Eu oro e exorto você, se você não tem, tenha um ministério. Se você não sabe exatamente o que você deve fazer para Deus, essa deve ser a sua oração mais urgente. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça para Ti? Porém, contudo, entretanto, isso não vai fazer você, meu irmão, um especialista que não possa e deva olhar para os irmãos ao seu redor e ver as demais necessidades. A gente nova chegando na igreja, a gente nova conhecendo o Senhor e precisam de ajuda. Irmãos, a pior coisa que eu posso fazer no reino de Deus é dizer, não, eu não vou fazer tal coisa, este não é o meu ministério. Na palavra de Deus em Efésios, Paulo fala que ele separou alguns, por exemplo, para serem evangelistas. Aquilo ali é um dom, um ofício, verdade. Porém, este dom e este ofício não anula Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou na nossa NVI, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ou seja, existe um chamado específico, é verdade, é bíblico, está lá em Efésios, para o papel, o trabalho de um evangelista. Talvez você possa identificar hoje muito como um missionário, verdade. Mas isso não exclui que quando a perseguição começa em Atos capítulo 8, a igreja se espalha como bolas, ali numa sinuca, quando a branca bate nelas, elas se explodem para todo lugar do Império Romano, e por onde iam, anunciavam o evangelho. Não era trabalho dos apóstolos apenas, não era um trabalho apenas de evangelistas, entre aspas, oficiais, era o trabalho de cada um, porque havia uma necessidade ao seu redor. Meu irmão, cada lugar que você olhar, você vai encontrar na vida de um irmão ou de outro a necessidade, às vezes, de uma palavra, às vezes de sentar e conversar, às vezes de uma oração, de você estender e ser aquele que ajuda, porque amanhã você pode ser exatamente aquele que precisa ser ajudado. Isso me preocupa principalmente, irmãos, à medida que as igrejas, em particular a nossa, vai crescendo. É muito fácil as pessoas escorrerem por dentro dos nossos dedos. É muito fácil as necessidades não serem percebidas. É claro também que, como eu já disse diversas vezes, a minha bola de cristal está na assistência técnica e não tem a peça, porque veio da China, então ninguém é adivinho. Às vezes nós estamos com um sorriso, às vezes nós estamos muito bem, por trás está tudo horrível. E por uma maneira inexplicável a gente espera que as pessoas descubram isso. A multidão que busca Jesus no nosso texto, por outro lado, ela estava deixando clara: Senhor, nós precisamos de ajuda. Ora, chegavam ali doentes, alguns talvez carregados, alguns com claro sinal da doença, e aquilo já era uma declaração dizendo: Senhor, me ajuda. Então, meu irmão, muitas vezes ao nosso redor vão haver pessoas que precisam exatamente dessa nossa flexibilidade, apesar do nosso foco e o nosso ministério, precisamos atender os necessitados ao nosso redor. Então Jesus começa a ensinar essas pessoas, mas uma coisa interrompe algumas vezes o trabalho de Jesus de ensino e de atender os necessitados. O que é? Uma propaganda indesejada. Nos versículos 11 e 12 nós vamos aprender, em segundo lugar, que apesar da necessidade ministerial, o servo se recusa a usar de meios repreensíveis. Apesar da necessidade ministerial, o servo se recusa a usar de meios repreensíveis. Quais são esses meios? O texto diz que sempre que os espíritos imundos, em outras palavras, demônios, viam a Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Como eu já falei, meus irmãos, quando nós encaramos a mesma situação, lembra lá na sinagoga, no capítulo 2? Quando nós encontramos a mesma situação algumas mensagens atrás, se fosse hoje, um marqueteiro, um auxiliar de divulgação de imagem pessoal ia chegar para Jesus dizendo: Jesus, olha só, até o time contra ajuda, até o pessoal que devia estar atrapalhando está ajudando, está propagando quem tu és, está mostrando para as pessoas. Mas não é bem assim.
Versículo 12 diz que Jesus severamente dava ordens para que eles se calassem. Jesus se depara, meus irmãos, de novo com essa propaganda indesejada dos demônios, falando uma verdade, porém não era o que Jesus queria. Eu não sei exatamente, o objetivo deles não fica claro. Por que eles falavam isso? Qual era a agenda dos demônios, né? Qual era o objetivo deles? Com certeza eu sei que eles nunca queriam ou nunca teriam o bem de Jesus em mente. Nós estamos fazendo isso porque a gente é fã de Jesus também. Não, não era. Muito pelo contrário. Eu não sei, de repente, se era possível que eles queriam atrapalhar o cronograma, né? O andamento do ministério de Jesus. Ou tinham a ilusão de poder envaidecê-lo com a atenção exagerada que a sua propaganda indesejada poderia proporcionar. O texto não nos diz. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, e até onde o mundo seja mundo, Satanás nunca fez nada não querendo algo em troca. Satanás nunca fez bem, entre aspas, algum, sem que ele vá receber alguma coisa. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de algumas coisas chamadas curas espirituais. Não já viu? Alguns anos atrás, da Praça da Bandeira, se não me engano, aqui, ou para lá em alguma direção que eu não sei direito, você via em determinado dia da semana carros e mais carros em determinada rua. Eu demorei a descobrir o que era aquilo. O que era aquilo? Um determinado homem vinha de fora, que ele incorporava o espírito de um médico, acho que se não me engano, da Segunda Guerra Mundial, chamado Dr. Fritz. É sempre o mesmo. Esse camarada é famoso, porque não tem mais médico nenhum incorporando ninguém, porque é sempre o mesmo. Aliás, esse negócio de incorporar espírito da antiguidade é interessante, né? Todo mundo é Antonieta, Napoleão, Dom Pedro, ninguém é José o Padeiro. Já reparou? Ninguém é uma pessoa desconhecida. Não, eu incorporo o espírito do João o Pedreiro. Não, ninguém. Aí eu faço casas, é só gente famosa que eles incorporam. Então tinha esse tal desse médico. E lá no Rio de Janeiro ele também tinha, perto da minha casa inclusive, o mesmíssimo. E essas curas, minha gente, a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa é que aquilo é uma mentira. Perceba, a cura realmente acontece. A questão é o preço que se paga por ela. O que Jesus estava fazendo, amados, na vida dessas pessoas aqui, não lhes custou absolutamente nada. Inclusive, muitas dessas pessoas disseram: Jesus, legal, estou bem, tchau. E seguiram a sua vida. Lembra dos 10 leprosos? Um voltou para agradecer a Jesus. Os 9 foram para casa com a sua nova pele de bebê recém-recebida das mãos do Senhor. Satanás não é assim. Satanás cobra, e caro. Ele não tinha de jeito nenhum o bem do Senhor Jesus em mente do que ele está fazendo aqui. Poderia ser visto por uma pessoa que interpretasse mal como algo bom, mas não era. A lição que eu quero tirar aqui, meus irmãos, é que mesmo na maior necessidade pessoal ou ministerial, meios questionáveis, meios repreensíveis, não são lícitos para aquele homem ou mulher que querem servir a Deus. Há cerca de 18, 19 anos atrás, um pouco mais, quando eu chegava em Boa Vista, na verdade foi 18 anos, porque foi 2 anos depois que eu cheguei, 19 anos agora. Eu cheguei no ano eleitoral, né, no ano par, e no ano seguinte, aliás, 2 anos depois, era outro ano eleitoral, e aí eu já estava mais tempo lá no trabalho, no Cauamé, e aí começaram a chegar os famosos candidatos. Tudo bem, pastor, só sorriso, só abraço, só aperto de mão, só uma simpatia em pessoa. Antes não falava com você, mas agora são muito simpáticos. Então eles chegavam, diziam: tudo bem, estou vendo que o senhor vai construir. Nós estávamos planejando fazer aquilo que lá no Cauamé hoje é aquele prédio, né? Aquela laje lá. Nós viramos a laje, como se fala na minha terra, nós fizemos a laje em um só dia. Começamos às 8 da manhã, terminamos às 8 da noite de um sábado. No dia seguinte eu não sentia nem os cílios, tudo que doía. E antes de começar aquela obra, chegaram os candidatos. O senhor está começando a obra aí, está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, estou precisando de um monte de coisa. Hoje eu estava pensando em
encostar aqui uma carrada disso, uma carrada daquilo, uns sacos de cimento, isso e aquilo. Eu falei, tudo bem, treino é bem grandão, tá aí, pode botar onde você quiser. Pois é, né? Então a gente podia combinar que um dia, para reunir o povo da igreja para poder falar. Eu falei, não. No nosso culto, não. Dentro do nosso prédio, de jeito e maneira. Falei para ele, o senhor pode colocar aí umas 300 carradas que o senhor quiser, mas interessar em falar de política dentro da nossa igreja, não. Se o senhor quiser visitar os membros, não tem problema nenhum, moram todos aqui ao redor do comércio, fique à vontade, vai na casa de um por um e conversar. Se o senhor quiser que eu lhe apresente o presidente da Associação de Moradores, para você fazer uma reunião lá na Associação de Moradores, provavelmente alguns membros até possam ir lá, mas aqui não. Eu preciso dizer que não chegou a nenhuma brita sequer, quanto mais a carrada inteira. Meios questionáveis. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, era costume, não sei se você tem esse costume, como eu não sei, me perdoe a pedrada que você vai levar. O costume de chegar e pegar uma carrada do candidato X, outra carrada do Y, do Z pegava mais não sei o quê, e eu comecei a chamar os irmãozinhos. Vem cá, irmão, só um minutinho. Gente simples, necessitada. Porém, meus irmãos, necessidade não justifica falta de ética. Eu comecei a chamá-los e falei assim, meu irmão, quantos votos você tem? Pois é, eu sei, eu queria perguntar se o irmão sabe que tem apenas um voto, porque eu também só tenho um. Então, como que o irmão pode começar a pegar presentes de diversos candidatos? Porque eles estão esperando que o irmão vai votar neles. Então, em primeiro lugar, você nem deveria aceitar, porque se não me engano, isso é crime eleitoral. Eu estava apenas usando o eufemismo. Em segundo lugar, você só tem um voto. E você está prometendo a 3, 4, 5 pessoas que você vai usar esse voto para colocá-lo naquele ofício, naquela função. Isso é desonestidade. Pastor, mas eu preciso tanto. Eu falei, eu sei, meu irmão, por isso você tem um Deus que é dono de todo ouro e toda prata, e quando Ele desejar, Ele vai lhe abençoar para fazer a sua casinha, para fazer o que você quiser, para mobiliar, o que for. Veja bem, meus irmãos, atualmente existem igrejas sendo investigadas exatamente pela origem do dinheiro que eles receberam. O ministério não pode ser uma justificativa esfarrapada para usarmos meios questionáveis, e Jesus sabia disso. O marqueteiro ficou desempregado, porque Jesus virou para ele e disse assim, negativo, essa propaganda aí eu não quero. E mandava os demônios se calarem, apesar de ele estar falando uma verdade. Eles estavam teologicamente corretos. Tu és o Filho de Deus. Problema nenhum. Mas não era o tempo, e não era da boca desses homens que Jesus queria ouvir. Sabe por que nós sabemos disso? Porque mais adiante Jesus vai perguntar aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Uns acham que é Elias, outros acham que é João Batista, um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedrão, sempre ele, toma a frente e diz que eu sei essa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tirou 10. Depois ele ia tirar 0 na próxima pergunta, mas deixa isso para outra mensagem. Ele tira 10 de Pedro, dos discípulos. Jesus aceitou ouvir. Esse era o tempo, essas eram as pessoas certas, esses eram os meios certos, não eram repreensíveis para se ouvir aquilo que o ministério precisava. Apesar do foco ministerial dos discípulos, o servo atende os necessitados. Apesar da necessidade ministerial, o servo se recusa a usar de meios repreensíveis. Nosso texto continua agora, meus irmãos, e depois dessa burdoada que Jesus dá nesses demônios, no versículo 13 ao versículo 19, a palavra de Deus vai nos ensinar essa noite que, apesar do prestígio das multidões, o servo estabelece a base do seu ministério nos discípulos. Ele pagou, ele atendeu os necessitados, mas tal e qual no capítulo 2, Jesus de novo reencaminha o seu ministério para o foco, que no caso, nesse momento agora, era estabelecer a base a partir do grupo dos 12, dos discípulos. O texto começa, meus irmãos, dizendo que Jesus subiu ao monte antes de chamá-los. Outros textos paralelos, os outros evangelistas, vão nos ensinar que Jesus, na verdade, passou a noite em oração antes desse chamado. Uma decisão importantíssima. E ele, antes de tomar essa decisão, ele orou
passou na verdade a noite inteira em oração. Isso para nós já é uma enorme lição. Quantas decisões importantes nós tomamos no afã da hora, do momento, sem parar para pensar, e às vezes muito menos sem parar para orar. Agora, a escolha que ele vai fazer é o corte do corte, ou seja, das multidões interessadas apenas em curas e sinais, Jesus se afasta com seguidores mais sinceros e interessados. Como eu disse, provavelmente algumas dezenas de pessoas que verdadeiramente tinham abraçado a mensagem do Evangelho e não apenas estavam interessados em ter, a sua lepra ou o que quer que seja, fosse a sua doença, curadas. Eram seguidores sinceros. Jesus está afunilando a sua estratégia dentre aqueles que ele vai escolher. No versículo 14, dentre esses mais sinceros e interessados, ele escolhe, segundo a sua autoridade e soberania, aqueles que iriam marcar o mundo como os 12 apóstolos, ou seja, os 12 enviados. Versículo 14 diz que Jesus escolheu 12, designando apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus seleciona esses 12 homens. É de extrema importância a frase, para que estivessem com ele, que está no versículo 14. O chamado apostólico, meus irmãos, não era para que pertencessem a uma instituição, não era para que pertencessem a uma revolução, não era para que pertencessem a um movimento impessoal, que qualquer um poderia participar. Eles foram selecionados a dedo pelo Senhor. Eles foram selecionados para um relacionamento, que na semana passada nós chamamos de discipulado. Não uma instituição, não um movimento, não uma revolução, um relacionamento, tal e qual todo cristão também é chamado. Este relacionamento é que eles seriam também enviados depois, ou durante ele, mas primeiro tinham que andar com Jesus. E repare, meus irmãos, que o versículo 14 diz que o ato de enviar Jesus tinha um foco, uma missão clara. E missão dada deve ser missão cumprida, inclusive quando Jesus manda. Qual é a missão de Jesus deixada aí? Para que eles proclamassem, diz o versículo 14, os enviou para pregar, para proclamar a mesma mensagem que o Messias vinha proclamando. A mensagem das boas novas do Evangelho, que havia começado lá com João Batista, de que o reino de Deus está próximo. Dá para reparar o que Jesus está fazendo? Em lugar, meus irmãos, de ficar aqui num concurso de popularidade, atendendo as multidões e fazendo, olha, eu estaria aqui a semana inteira, trago mais e mais parentes e não. Jesus dá uma parada, se retira, abre uma brecha, um espaço, um parênteses para atender mais necessitados, mas ele volta o foco. Para quem? Para a equipe que ele está desenvolvendo. Eu fico pensando, meus irmãos, a sabedoria absurda que Jesus tinha. Em lugar de ficar atrás de uma popularidade vazia, uma popularidade superficial, que provavelmente acabaria mal mais rápido do que esse ministério realmente acabou mal aos olhos humanos, com a sua morte, mas é claro, morte planejada, acabaria rapidamente, porque à medida que a sua popularidade saísse do controle, os seus inimigos, semana passada, lembra? Escribas, saduceus, fariseus e eventualmente os romanos se incomodariam com ele muito mais rápido. Então o que Jesus faz? Ele volta o foco do seu ministério para onde ele deveria estar, em desenvolver a base com os 12 apóstolos. No versículo 15 diz que além de os enviar para pregar, Jesus também daria a eles autoridade. Seriam enviados não de qualquer maneira, mas com capacitação para a luta espiritual que eles enfrentariam. Meus irmãos, nós estamos na mesmíssima situação. O Senhor Jesus não tem lhe chamado para preencher um banco de igreja, ou uma cadeira no nosso caso. Perceba, meu amado, que a pior coisa que Satanás pode colocar na cabeça de um cristão é que o dia que você se encontrou com o Senhor era um fim em si mesmo e não um meio para um fim maior. Eu explico. Você não foi salvo apenas para ser salvo. Você não foi salvo apenas porque o seu nome já havia sido escrito no livro da vida antes da fundação do mundo e tinha que ser salvo, afinal de contas, o nome está lá. Foi feito já. Não. Você já parou para pensar por que Deus, se assim fosse, Ele não teria feito um esquema diferente? Por exemplo, mandava os anjos para pregar,
E aí quando o Tiago se convertesse, leva o Tiago. E aí esse cenário se converte, leva embora. Vou ficar fazendo o que aqui? Mas ele fez, meus irmãos, as coisas do jeito que são, porque à medida que ele vai espalhando o seu reino, alcançando cada homem, mulher, adolescente, criança, ele vai através dessas mesmas pessoas alcançando outros. Ou seja, nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para sermos agora instrumento de salvação na vida das outras pessoas. Você não foi salvo para cantar em coral. Você não foi salvo para ter aquele teu ministério de dança patética, ou quer dizer, profética. Não. Você foi salvo para alcançar vidas. Esta é a essência do ministério cristão. Quando você está, meu irmão, ensinando alguém, isso é uma consequência daquilo que foi feito primeiro. O evangelho foi pregado. Quando você está adorando com outros irmãos, isso é consequência, subproduto daquilo que é a essência do ministério cristão. O evangelho foi pregado. Ou seja, meu irmão, cada um de nós somos salvos para estar nas fileiras do Senhor, com a capacitação espiritual para enfrentar as trevas, para que nós possamos proclamar da mesma maneira que os apóstolos foram chamados. Por que você acha que o projeto de Deus para os apóstolos seria um e para nós outro? Você se lembra quando eu falei que há vários e vários anos atrás uma pessoa se encontrou comigo no supermercado, aqui o atual DB, antes na época do Botecão, se não me engano, e ele tentou me convencer que Mateus capítulo 28 havia sido dito exclusivamente para os 11 que sobraram, né? Porque Judas, você sabe o que vai fazer, para os apóstolos, não para os demais discípulos, ignorando completamente o livro de Atos, por exemplo, aonde pessoas comuns, mercadores, donas de casa, profissionais, foram os verdadeiros responsáveis para o evangelho se espalhar em todo lugar, inclusive chegar até Samaria, em Atos capítulo 8. Então não, o Senhor, meus amados, tinha claro um propósito específico para os apóstolos, mas isso não inclui exclusividade na proclamação do evangelho. Tal propósito atinge a todos nós, portanto, tal capacitação atinge a todos nós também. Quando nós falamos sobre a luta com as trevas, talvez, se não me engano, na segunda ou terceira mensagem, nós falamos que sim, ele é um ser poderoso, porém, infimamente menos do que o nosso Deus. E quando nós estamos, meus irmãos, trabalhando para o Senhor, penetrando no terreno do inimigo, entrando em terreno inimigo, andando em terreno minado, nós estamos na proteção, na unção, na autoridade deste mesmo Messias. Não mudou absolutamente nada. Quando você proclama o evangelho, você é meramente um arauto do rei. Você é um proclamador do rei, um mensageiro. A mensagem é maravilhosa por causa dele, a mensagem é sublime por causa dele, a mensagem é honrosa, é digna por causa dele. Nós temos o privilégio de sermos extra-anunciadores, assim como os apóstolos. Então o texto fala agora de quem são esses que Jesus escolheu. No versículo 16 até o 19, aí está a lista que nós, se não conhecemos de cor, reconhecemos pelo menos todos os nomes. A decisão de Jesus agora mudaria a história. Ele não optou por monumentos ou livros, mesmo que muitos livros eventualmente foram escritos a respeito do próprio Senhor Jesus e de todos os seus. Ele decidiu investir em vidas. E a continuidade da Igreja de Cristo até hoje, por quase 2000 anos, prova que a estratégia de Jesus estava correta. Ele não se isolou em um quarto em Belém ou em Nazaré. Escreveu muitos e muitos e muitos livros e falou: agora espalhai os meus livros por toda a terra. Não fez isso. Na verdade, ele nunca escreveu sequer uma linha. Ele investiu em vidas. Os 3 primeiros nomes da lista, Pedro, Tiago e João, são aqueles que têm destaque no Evangelho de Marcos. Pedro, Tiago e João, André nem vai aparecer, na verdade formarão o núcleo dos apóstolos mais próximos de Jesus. Quando ele sobe para a transfiguração no monte, onde ele tem um chatzinho, um bate-papo com Moisés e com Elias, quem ele leva? Pedro, Tiago e João. As criancinhas na classe aprendem que tem Pedro, Tiago e João num barquinho. Lá está eles também. São
núcleo de aconselhamento mais próximo, ou de investimento mais próximo de Jesus. Desses, João ainda é o mais íntimo, o mais próximo do Mestre. Mas o grupo também continha muito mais gente. Quem são eles? Simão, já falamos, a quem ele também dá o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que recebe o nome de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. E agora, André, que era irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu e agora Mateus, que no capítulo anterior havia sido chamado, o cobrador de impostos, né, chamado para seguir a Jesus. E aí você tem Tomé, lembra dele? Tomé o Dídimo, ou seja, Tomé o gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo, que a Bíblia não registra o nome, é aquele que vai eventualmente duvidar da ressurreição. E diz aquela frase: se eu não colocar a minha mão, o meu dedo no seu furo, nas suas mãos e no seu lado, não crerei de forma alguma. Na próxima oportunidade, Jesus aparece de novo, Tomé está presente. E aí Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, põe a tua mão então, já que é isso que ele precisa, e não seja descrente, mas creia. E aí Tomé, meus irmãos, diz uma das frases teologicamente mais poderosas no final do Evangelho de João: Senhor meu e Deus meu. Ele não disse: ó meu Deus, este é o meu Senhor. Não, ele diz, e eu lhes garanto que é o que está escrito no original grego: Senhor meu e Deus meu. Lá estava aquele que alguns dias estava dilacerado pelo flagelo romano. Lá estava aquele que alguns dias estava com seu rosto desfigurado por uma coroa de espinhos. Lá estava aquele que havia sido crucificado e confirmadamente morto e enterrado. E agora estava ali, como se diz na minha terra, vivinho da Silva. Sexta-feira, morto. Domingo, vivo. Não sejas incrédulo, mas crente. É o que Tomé ouve de Jesus. Lá está também Tiago, outro Tiago, o menor, como é chamado, filho de Alfeu. Tadeu, Simão o Zelote. Esse aqui me chama a atenção, irmãos. Sabe quem era o Zelote? Ele era o revolucionário judeu. Ele era aquele que tentava libertar a Jerusalém, a Judéia, do domínio romano. Você já reparou que Jesus gostava de um desafio? Ele coloca Mateus, cobrador de impostos, aquele que pegava o dinheiro judeu e mandava para Roma, e Simão o Zelote no mesmo grupo. Eu fico pensando na primeira reunião de ministério apostólico. Um olhando para o outro. Principalmente Simão Zelote olhando para Mateus, aquele traidor, aquele publicano. É incrível, meus irmãos, como Jesus conseguiu transformar isso aqui numa tremenda família. Em homens que, com o passar do tempo, literalmente morreriam uns pelos outros, até se necessário. E finalmente, o versículo 19 nos traz Judas, aquele que iria trair o Senhor. E ainda assim, Judas não é um acidente. Judas não entrou porque Jesus dormiu no ponto. Judas não entrou porque Jesus não sabia quem ele seria. Marcos registra aquele que o iria trair, porque Marcos está escrevendo depois dos fatos. Mas Jesus sabia quem era Judas antes dos fatos. O Messias não ia ser vítima, nem mesmo mártir. Vítimas morrem injustamente e contra a sua vontade. Mártires morrem por uma causa. Jesus, o Messias, morreu de forma justa, planejada desde a eternidade passada pelo Pai. Morreu por sua livre e espontânea vontade. Ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou, ele diria mais tarde. Ele não morreu por uma causa, ele era a causa. A causa pela qual não apenas, amados, devemos morrer se necessário, mas principalmente devemos viver, pois é necessário. Não há nenhum acidente no texto. Jesus escolheu Judas dentro do que diz o versículo 13: chamou a si aqueles que ele quis. Se Judas não foi um acidente, meu irmão, você acha que você é? Talvez você seja aquele tipo de pessoa com uma péssima autoimagem.
Talvez diante das suas lutas, dos seus problemas, das suas necessidades, você vive se questionando: Senhor, não dá. Eu fico vendo o irmão fulano, irmão uma benção, irmão fulano, olha como ele é. Eu sou eu. Eu sou apenas eu. Amados, esqueça Judas por um instante, que foi chamado com um propósito determinado, está lá em Atos capítulo 1, não é isso? Que havia sido pré-determinado pelo Deus soberano. Pré-determinado é o que diz o texto, num acidente pelo Deus soberano. Esqueça ele. Talvez você esteja como Pedro e você está achando: Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? A pessoa precipitada, a pessoa que fala sem pensar, a pessoa que diz: vamos morrer com ele, para depois negar. Talvez você seja como Tomé, difícil de acreditar nas coisas. Talvez a sua tomesice se manifesta toda vez que você lê a palavra e diz: será? Mas será que isso serve para mim também? A verdade é, meus irmãos, que talvez nós possamos ser um pouco ou variadamente como cada um desses aqui, porque alguns realmente não sabemos quase nada. Mas lembra o que Filipe vai dizer para o Senhor em João capítulo 14? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus manda, meus irmãos, uma direta no queixo de Filipe, dizendo: Filipe, estou há tanto tempo com você, você ainda não notou? A ficha não caiu? Quem vê a mim, vê o Pai. Uma família difícil. Você sabe, meus irmãos, o que o colégio apostólico me lembra? Nós. Não, pastor, esse pessoal não tinha problema não. Marcos capítulo 10, vamos chegar lá, mas vamos adiantar? 2 deles vão pedir um cargo comissionado para Jesus no céu. Senhor, quando estiver lá, deixe que eu assente um à sua direita, outro à sua esquerda. O texto diz que os outros ficaram aborrecidos com eles. Tinha problema nesse grupo, tinha discórdia, mas no final eles foram unidos por aquele pelo qual eles iriam eventualmente morrer, mesmo que por muito tempo lhes foi necessário por ele viver. Desses 12, tirando Judas, 10 morreram mortes horríveis por causa de Cristo. Apenas João chegaria eventualmente à sua velhice. O foco de Jesus, meus irmãos, esses homens, apesar de todo o equilíbrio do seu ministério, mostra que ele fez uma ótima escolha, assim como eu creio que soberanamente ele tem feito uma escolha abençoada na vida de cada um de nós. Que nós tenhamos, amados, um ministério equilibrado sim, mas um ministério focado. Que as coisas da vida não nos distraiam, que as situações ao nosso redor não nos tirem do rumo. Nós possamos compreender, meu irmão, que o concurso maravilhoso que você passou, ou que foi reprovado, o vestibular abençoado e tão esperado que você viu o seu nome, ou que não viu, a família que você formou, ou que ainda não formou, talvez que nunca formará. Nada disso verdadeiramente importa. São circunstâncias, graça de Deus, para que nós possamos cumprir o seu propósito nesta vida. Assim era a visão do nosso Senhor, assim precisa ser a nossa também. Que você esta semana seja desafiado a viver a sua vida intensamente para o Senhor. Se matematicamente possível fosse, 110%. Realmente com a exclusividade de senhoria e de serviço que Ele merece, e principalmente que Ele espera de cada um de nós. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez Jesus é um modelo absurdamente maravilhoso para nós. Como é reanimador nós sabermos, ó Deus, que a encarnação não foi um mero passeio. Ele não veio aqui a turismo e eventualmente acabou numa cruz. Ele veio com um propósito claro, e em cada uma de suas ações Ele nos deixa uma lição, uma marca, um ensino, um modelo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho, que é a nossa causa.
a causa pela qual muitos têm morrido, mas principalmente milhões têm vivido. Nós pedimos, ó Deus, que nós possamos viver por Ele de maneira digna, viver à altura do Senhor, viver com toda a nossa dedicação por aquele que nos chamou, porque Ele quis. É em nome dele que nós oramos nesta noite. Amém e amém.